do YouTube. Então vamos lá. Está todo mundo vendo minha tela certinho? Positivo. Opa, obrigado. Então, os objetivos de hoje é explicar à luz da doutrina espírita o significado do jugo do Cristo. Então, o que é isso que Jesus falou, né? Sobre o jugo dele. E refletir sobre as necessidades de nos submetermos ao amparo de Jesus. Então, esse é o texto evangélico. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 25, 26 e 28 a 30. Então, vamos começar conversando, então, o que é o jugo? Então, o jugo, o significado dessa palavra jugo, é esse aqui, ó. Essa peça usada para atrelar bois à carroça, o arado. Né? Então, é a parelha de bois, né? Serve para que eles possam seguir reto aqui no caminho. Eles têm que seguir no caminho certo aqui para fazer o trabalho deles. Então, pode ser visto também como uma sujeição imposta pela força, ou autoridade, uma opressão. E é um vínculo de submissão e de obediência. Então, qual que é o jugo de Jesus? Qual que é? Então, esse é o jugo materialmente falando aqui, né? E dentro da comparação que Jesus faz, qual que é o jugo de Jesus? Então, vamos começar comentando aqui. Tem algumas observações e a gente vai lendo alguns trechos junto. Então, apresenta-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Então, tem aí a mensagem aí de Emmanuel, né? Então, nessa mensagem de Emmanuel, o que é o jugo, né? Então, o que seria o jugo de Jesus? Não de repente, como a gente viu aqui na parábola, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, o jugo de Jesus é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quais são os jugos, né, que a gente pode refletir, que existem? Nós vamos refletir aqui durante a nossa preleção aqui. Então, é interessante que ele traz no texto de que quando a gente se dispõe a mudar, se dispõe a trabalhar com Deus, a gente já está entrando em contato com aquela realidade. Quando a gente se dispõe a seguir um novo caminho, a seguir a lei divina, nós já estamos nos beneficiando desse novo caminho escolhido. Então, é uma coisa interessante para a gente refletir, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, é um caminho muito difícil, é um caminho de muito sofrimento, de se submeter, de conseguir ser humilde.
né? Como eles falam, largue a porta da perdição, né? Então é um caminho mais fácil, o outro caminho. E o caminho de Jesus é de sofrimento, é de dificuldade. Não sei se vocês já pensaram nesse sentido, mas muitas vezes a gente pensa que é um caminho mais difícil, né? Mas é interessante que ele está falando aqui é um pouco diferente. Ele fala que é mais leve. Vem também daquela nossa formação católica, né? O Espiritismo tem aí nem 200 anos, tem mal fez 150 anos. E a gente tem aquela formação de Jesus na cruz, né? Aquele sofrimento experimentado por ele. E não é interessante que aqui ele está falando o contrário, que é um caminho mais leve e mais suave. Então, uma coisa interessante que ele traz aqui para a gente é o seguinte, que quando a gente escolhe esse caminho, imediatamente a gente já tem o benefício do caminho. Porque a gente se pôs em contato internamente, a gente tem uma disposição de seguir um novo caminho. A gente tem aquele compromisso de fazer diferente. E a gente sabe que vai fazer, que a gente quer fazer diferente. Só aí a gente já se sente aliviado. Só aí a gente já se sente em contato com uma outra coisa. Eu até brinquei aqui que é o leasing de Deus, né? Porque mesmo que a gente deva muita coisa, né? Mesmo que a gente deva, a gente tem muita coisa que pagar. Aí a gente pensa, agora só quando eu pagar tudo, eu devo, que eu vou me sentir melhor, que eu vou me sentir aliviado, que eu vou me sentir... Mas é interessante que não é assim, gente. Você imagina, se a gente consegue fazer um leasing aqui nessa terra, que a gente se compromete que vai pagar, e já consegue comprar uma bela casa, graças a Deus, só com o compromisso que a gente vai pagar, por que com Deus não seria diferente? Né? Então, a gente também, com Deus, a gente também se compromete também e imediatamente já começa a sentir o benefício disso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? É aqui? É engraçado que essa história ela ressoa um pouco com o mito do Sísifo. Sísifo, isso, que é um deus grego, né, que ele é condenado a empurrar uma pedra pro alto da montanha e esse caminho é infindável, né? É por ele ter tomado decisões ruins na vida, né? Mas é justamente o oposto, que o peso que a gente tem que carregar sob a égide divina, né, é um peso que você está empurrando para algum motivo, não é sem motivo algum, sem fim, né? Achei interessante essa conexão entre os dois mitos. Boa noite. Boa noite, Lúcia. A paz de Jesus esteja com você. Obrigado com vocês também. Assim seja. E então, pois o fato da gente já se dar uma nova direção para o nosso coração e ter um compromisso, a gente já entra em contato com uma realidade mais leve, mais alegre e mais suave. Então, aqui tem a pergunta se Jesus e o Cristo são a mesma pessoa. E aqui eu acho que vai estar fazendo alusão, né, a Jesus como pessoa e Cristo como a missão dele na Terra. Então, o que veio Jesus fazer na Terra, né? Será que Jesus, que é o nosso Cristo, será que pagar os pecados dele, sofrer, nos sofrer, né, como dizem? Então, Jesus... Alguém gostaria de comentar sobre essa pergunta? Jesus veio trazer o exemplo, né, de como fazer as coisas. Né? Sim. Siga, por exemplo, essa é a minha opinião. Mostrar como fazer sem amar. Sempre agradecendo, porque tem sempre um objetivo maior do que a gente pode ver. Sem julgar. Sem julgar, né? E é simples, né? Explicação muito simples. Faça o bem todo o tempo, né?
E quando acontecer alguma coisa de ruim, agradeça pela oportunidade de aprender e bola para frente que atrás vem gente, né? É isso aí, graças a Deus. Isso aí, Luiz. Mais algum Uma comentário? frase em inglês que é legal que fala "There's nothing to it but to do it". Tem que fazer. É, Bola pra frente. é isso aí. E é interessante que tem algumas coisas, sabedoria, né? Nessas frases em inglês. Uma outra que me veio à cabeça é What goes around comes around. Então é a lei do karma perfeita, dita num ditado popular em inglês, né? A sabedoria popular tem a capacidade de destilar o conhecimento de uma maneira muito, muito bacana. Exato. Então, o que Jesus veio fazer na Terra? Ele não tinha nem muito pecado para pagar. Eu acredito que é igual uma criança, ou a gente descobre uma coisa legal, um brinquedo legal, a gente quer brincar com o amigo com aquilo. A gente quer que o amigo se divirta. Olha que legal isso aqui, vamos brincar também. Então, assim, Jesus, na posição de Cristo, claro que ele sabe de nossas limitações, mas ele sabe o que nos aguarda. Ele sabe o tanto de grandiosidade, paz, de felicidade que nos aguarda e a potencialidade que a gente tem. Então ele veio trazer isso para a gente, mesmo através de teve que nos sofrer a nossa companhia. Infelizmente somos muito imperfeitos, tem muito orgulho, muita vaidade na terra, e ele teve que sofrer isso. Mas ele veio na terra para dividir o que ele tem conosco. Então, imagem e semelhança de Deus, né? Então, o Verbo é Pai, o Cristo é o Filho. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que nós temos essa capacidade por isso que Jesus sabia da nossa capacidade, sabia do que nós somos capazes, sabe, né? E que nós somos filhos de Deus. Então, nas Escrituras, aí o Verbo é como o Pai e o Cristo é o Filho. E todos nós somos filhos de Deus. Portanto, a imagem e semelhança dele. Feitos à imagem e semelhança dele. Então, aí nos traz a reflexão de cultivarmos o Cristo interno. Né? Como cultivarmos o Cristo dentro de nós, o Deus em nós, né? Aí nós temos vários caminhos diferentes, né? Quanto mais longe o caminho, mais formas que você tem de chegar lá. Mas Jesus nos deu o caminho claro e exato, e graças a Deus, através da doutrina espírita, temos um entendimento racional, né? Do que é esse caminho, do porquê, de onde viemos, para onde nós estamos indo, né? E o contexto, né, que estava acontecendo é que todos estavam felizes, Jesus manifestava a sua alegria de modo especial, né? Então, uma coisa que a gente sempre esquece é que Jesus é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, leve. Então, ele emitia sua alegria em diversas ocasiões, né? E aí temos aqui, finalmente, a interpretação do texto evangélico, né? Aqui tem sobre esse trecho, né? Voltaram 72 com alegria, dizendo: Senhor, até os espíritos se nos submetem em teu nome. E eu vi o adversário cair como o relâmpago do céu. Atenção, dei-vos poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal, mas não vos alegreis de que os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes de que vossos nomes estão escritos nos céus. Né? Então, aqui a gente vê como esses espíritos mais diretamente ligados a Jesus, que tinham uma mensagem, uma missão ali junto a ele, Jesus teve o contato direto com eles.
e falava para ele: dei-vos poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada, de modo algum, vos fará mal. Então, isso aí nos remete de que nós podemos estar na Terra com diferentes dificuldades, cercados muitas vezes do mal, mas não necessariamente precisamos compactuar com esse mal. Não necessariamente precisamos fazer disso uma regra normal, mas Deus, Jesus, nos deu o poder de pisar sobre essas serpentes, sobre esses escorpiões, mas sem ser picado por eles, sem ser afetado por eles. Mas estarmos aqui, mas não sermos daqui da terra, no sentido de que temos uma conexão com Jesus, com Deus nosso Pai, maior e mais forte, que nos imuniza desse aparente mal, porque o mal ele é barulhento, né, gente? O mal às vezes parece que é uma coisa, mas na realidade, e o bem é como aquele grãozinho de mostarda, né? Pequenininho, mas ali está encerrada toda aquela potencialidade, toda aquela grandeza do reino dos céus, de crescer, né? E se desenvolver nos nossos corações. Então, não vos alegreis de vos submeterem, de submeter os espíritos que através da palavra poderiam, mas antes de que vossos nomes estão escritos nos céus. Então, aí mostra, né, a vitória do espírito sobre a matéria. Então, a serpente aqui, os escorpiões, se apresentam no mundo material. Então, a vitória do espírito sobre a matéria, o poder da fé e do pensamento ardoroso, né, e bem orientado, né, poder sobre a matéria e a evolução espiritual. E aí, em relação ao texto propriamente dito, né, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, o que aconteceu na época? Né? Tinha os fariseus, tinha os escribas, os grandes sabedores, e no final foram eles mesmo que rejeitaram a mensagem. Muitos deles, né? Então, para começar, né, essa reflexão, Jesus ele faz uma oração de agradecimento. Então, olha só, isso que ele está falando é uma oração de agradecimento e de submissão a Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequenos, aos pequeninos. Então, agradecimento e submissão a Deus. Então, se isso se ele nos pede submissão aos desígnios do Pai, Jesus se submete aos desígnios de Deus também. Então, e o que são as palavras céu e terra representa aqui? Representa o espírito e o mundo terreno, onde isso que Jesus está falando se aplica. Então, quem que são os sábios, quem são os instruídos e os pequeninos, né? Então, como ele fala aqui, Deus não esconde as coisas aos sábios e aos entendidos, o orgulho que não os deixa vê-las. Ao passo que os pequeninos, isso despido de orgulho, de presunção, iluminados pela pura fé pura que lhes concede, segura a intuição. Aí eles assimilam facilmente as leis divinas e fazem delas caminho para a felicidade espiritual. Desculpa a gente que a acentuação está um pouco esquisita aqui. Mas é para falar isso, que as coisas do espírito, muitas vezes a sabedoria do mundo não ajuda tanto. Então a pessoa às vezes
essa sabedoria do mundo, esse conhecimento, que é um conhecimento horizontal, né? Ele pode até nos ajudar de alguma forma, mas se a gente se apega a eles e a posição que eles nos trazem como uma coisa, como motivo de nos acharmos melhor que os nossos irmãos em Deus, ou numa posição mais elevada e os outros estão abaixo, aí nós estamos estimulando o orgulho na gente, e o orgulho é um problema, porque ele acaba nos cegando para as realidades espirituais. Então, às vezes, a gente tem que ter paciência com as pessoas que estão se entregando muito a isso e, ao mesmo tempo, sabedoria de nos analisarmos também quando a gente está sendo orgulhoso. E se a gente não está rejeitando, né, coisas maiores, coisas mais elevadas. Então, Jesus ele chega a dar graças que isso foi vedado aos sábios e instruídos. Então, Deus e os bons espíritos, eles não se submetem às exigências dos incrédulos, orgulhosos, né? Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Então, se uma pessoa está de coração aberto, querendo receber as coisas do Espírito, naturalmente ela vai receber. Mas se não está, Deus também respeita o nosso livre-arbítrio. A gente está mais preocupado com outras coisas, está mais querendo exaltar o nosso próprio orgulho, Deus também deixa, né? Então, então não é que ele esconde as coisas desses aí, é que o orgulho que não deixa eles verem as coisas, né? E os pequeninos, nesse sentido, que são humildes, despidos de orgulho, naturalmente eles acessam a coisas espirituais que os orgulhosos não têm acesso. Justamente porque eles estão se cegando, se apegando num ego que não leva realmente ao reino maior do Espírito. Então, Jesus, Deus, respeita o nosso livre-arbítrio, né? E o Evangelho ele é semeado, ele vai germinar e crescer e frutificar. Então, o Evangelho, gente, não é uma coisa, às vezes a gente pensa, por que fulano, ciclano, não consegue ver essas coisas? A gente, às vezes, fica pesaroso com pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, não conseguem perceber da mesma forma que a gente. Mas está aqui, o que a gente tem que sempre lembrar, é isso aí, o Evangelho, ele é semeado para depois ele germinar, para depois ele crescer, para depois ele dar fruto no coração de cada um, conforme a gente, né, dá possibilidades, conforme a gente seja uma terra fértil para tudo isso. Então, o que nos cabe fazer, então, perante essas pessoas que a gente ama e às vezes não estão tendo a compreensão que a gente gostaria? Ele nos aconselha a respeitar com serenidade a indiferença delas ao espiritismo, às coisas do céu, né? Então, ressarcimento de débitos, aferição de conquistas já operadas, ou seja, Deus colocou uma lei que cada um de nós vamos ter que passar por um processo de ressarcimento de débitos perante a lei divina, de provação do que a gente adquiriu em espírito. Então, todos nós vamos passar, todos nós vamos chegar lá. Esses que às vezes a gente gostaria que tivesse mais para frente, vão chegar lá também. É que tem uma sequência das coisas para que cada um possa chegar lá. Então, os que conhecem espiritualmente as situações, eles ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Eles sabem como convém saber
e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio, a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte eterna de sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas. Então, esses que são mais iluminados que a gente, né? Eles conhecem espiritualmente as situações, eles ajudam sem ofender. Eles melhoram as coisas sem ferir, esclarecem sem perturbar. Então, eles sabem como servir, né? E aprendem a ser úteis, né? Então, é essa forma que Jesus nos dá para seguir. Algum comentário até aqui, gente? Acho que tem duas frases do Evangelho que ressoam bastante com essa daí. Uma é que os últimos serão os primeiros, né? Que também fala disso. E o outro é o Sermão da Montanha, né? A questão dos bem-aventurados, né? Que, nesse caso, os pequeninos são os bem-aventurados, que são esses que recebem a informação divina, ao invés dos sábios e dos instruídos. Pois é. O Jesus sempre falava a mesma coisa, né? Diferentes palavras, mas era sempre a mesma abordagem. Uma mensagem simples, no final das contas, não é uma mensagem complexa. Verdade. Mas a gente é que complica, né? Exatamente. E a beleza está na simplicidade. Exatamente. Mais algum comentário até aqui? Vamos dar continuidade. Então, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E essa aqui é aquela parte que a gente falou, Jesus também se submetia à vontade de Deus. Ele louvava a Deus e submetia à vontade de Deus. Então, é a concordância, sintonia e submissão a Deus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quer revelar. Então, aqui mostra essa união entre pai e filho. O filho, no caso Jesus, no estado crístico, ele já tem uma intimidade com Deus. A gente mal consegue imaginar Deus. A gente intui, sente, ele já está integrado ali com Deus. É o Cristo. Então, ele é um processo único ali de união de pai e filho. Então, não existe um personalismo. Até os orientais usam essa forma de falar, né? Que o ego se dissolve junto a Deus, né? E não que a gente deixe de ter nosso ser único e individual quando a gente chega nessa grau de iluminação. Mas o personalismo do ego, ele se enfraquece. Ele perde sentido. Então, a exortação à regeneração e ao aperfeiçoamento da individualidade. E a negação do ego, como a gente falou. E aí, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí eu até coloquei algumas mensagens aqui. Quero ver se vai ser certinho. Então, estaria na terra se ninguém tivesse razões. Seria assim. Então, seria um paraíso na terra se ninguém tivesse razões para chorar, né? Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração a todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso dos desenganos terrestres. Então, ele chamava, vinde a mim a todos os que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos do quê? É aquilo que a gente falou antes. O jugo que ele falou, o meu jugo é leve. Mas o jugo das coisas terrenas, se a gente nos entrega muito a eles, aí nós vamos sentir um jugo muito mais pesado. Porque a gente
vai sentir a desesperança, a falta de fé, a falta de confiança no Pai. Quando a gente começa a achar que só as coisas terrestres são as coisas que existem e são as coisas reais. Muito ao contrário, né? Convidando-nos, Jesus espera que nos movimentemos para Ele, apesar de nos aguardar no decorrer dos milênios. Então, essas suas palavras ainda soam nas consciências, trabalhando nossas reservas, até que o livre-arbítrio imprescindível em tal desafio possa ser acionado e se constitui na porta de solução de todas as dores e apreensões. Então, a gente vê que existe o vinde a mim. Então, não está falando, eu vou aí, vou resolver todos os seus problemas, né? Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Então, tem que haver um movimento nosso, claro, de ir até ele, né? E ele nos aguarda nos milênios, né? E as palavras deles ainda ressoam em nossa consciência através dos milênios. Então, mesmo que às vezes a gente não decidiu totalmente, aquilo está sendo trabalhado dentro do nosso íntimo. Vai trabalhando as nossas reservas até que nosso livre-arbítrio seja usado falando, não, eu quero ir com Jesus, eu quero ir, né, com as coisas de Deus. E aí é imprescindível a gente ter essa decisão de ir. Né? E aí a gente vai começar a encontrar soluções de todos esses nossos pesos que às vezes a gente carrega. Né? Então é uma convocação para o passo final, de tomar a decisão e ir com ele. E aí a ilusão da matéria. Né? Aqui as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Até vou tentar pegar aqui. No outro, vou tentar pegar aqui no texto essa parte aqui. Mas basicamente é isso, ó. As palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo, né? Entretanto, os laços de conveniência imediatista ainda são demasiado fortes em nós. Nos assinala o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes ao chamamento do alto. E então a gente ainda está no apego da matéria. E Jesus nos chama, mas a gente resiste. Então, enquanto a gente não decidir afrouxar esses laços com a matéria e dar a verdadeira, vamos dizer assim, escala de valores correta, a gente não vai conseguir sentir essa coisa mais leve que vem de Jesus. Então, a integração com o Cristo interno, né, todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflições, mágoas e sofrimentos se resolveriam, né, como que por encanto, mediante o estabelecimento de nossas relações com a divindade. O amor ao Cristo e as tentações do mundo, né? Então, faz-se necessário, pois, que o ser humano priorize a sua felicidade, orientando-se pelo poder do amor. Então, assim, quando Jesus afirma, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele destaca a força do amor, que é a única capaz de produzir a alegria e a paz duradouras. Então, o jugo do Cristo, o jugo do amor, que nos educa.
Então, o que Cristo nos convida é o amor. É como a gente estava conversando aqui. Essa simplicidade do que ele nos traz e uma profundidade muito maior, né? Que é a profundidade, a simplicidade do amor. Então, isso quando a gente está nas nossas atividades, tá, né? Qual o caminho que eu sigo, então? Então, por que o jugo é leve? Porque o jugo ele nos convida ao amor e caridade, simplesmente. Não existe ameaça, não existe... Tudo o resto é a gente que cria. Ele só nos convida a ter uma relação mais amorosa com os nossos irmãos, né? Prestar atenção nas dificuldades de cada um, como a gente pode ajudar, estar presente, nos ligarmos mais com as outras pessoas que estão ao nosso redor e procurar ajudar da forma que podemos, né? Essas pequenas coisas fazem um milagre na vida da gente, que a gente às vezes não tenta o suficiente. E a paz e o repouso, né? Então faz-se necessário, pois, que o ser humano priorize a sua felicidade, aí como a gente já leu, né? E então Jesus trouxe isso para nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, como a gente estava falando, o Cristo interno é o grande esquecido. E aí ele precisa ser ardentemente desejado. A gente buscar mais do que a busca pela matéria, pelas coisas que nos distraem tanto e parece que não vai dar tempo de fazer mais nada. Mas reservar um tempo para adentrarmos em nós mesmos, refletirmos, ver como a gente pode ter ajudado mais o irmão, ver como a gente pode ter sido útil em diferentes situações, nos analisarmos os nossos medos, por que eu estou com medo, por que eu estou com esse sentimento, termos mais tempos para nós mesmos e desenvolvermos essa paz interior, que vai ser uma consequência desse trabalho. Então, ardorosa e insistentemente buscado. Eu gostaria de ler, então, a mensagem final. Gostaria de saber se vocês têm mais algum comentário até aqui. Se não, eu gostaria de ler essa mensagem final de Emmanuel sobre essa lição de hoje. Só uma coisa aqui. Só um pouquinho. Então, essa aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu dividir a tela. Stop share. E share screen de novo. 2, share. Estão vendo, gente? Então, é necessário, como a gente estava falando, né? É necessário ficarmos atentos ao real sentido dessas palavras de Jesus, evitando-se qualquer tipo de equívoco. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não existe na transcrição estímulo à falta de compromisso moral, quando Jesus anuncia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nem a ociosidade, quando afirma: encontrareis descanso para a vossa alma. Ou ainda desprezo pelo esforço e pelo trabalho, quando alega que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Recordemos que o processo de renovação no bem exige dedicação e persistência, obtido em geral à custa de suor e de lágrimas. Então, nesse contexto, orienta o benfeitor Emmanuel com propriedade. Dirigiu-se Jesus à multidão, maior. Dirigiu-se Jesus à multidão, os aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração.
Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então é isso aí que eu queria dividir com vocês hoje, gente. É a lição de hoje. Temos um tempinho aí para comentário. O que vocês acharam? Tem aquela fábula, né, da pessoa que ela morreu e ela chega no céu, ela olha para trás e o caminho que ela fez na areia vindo em direção aos céus, né? E às vezes tinham dois pares de pegadas, e às vezes tinha um só. E aí ela repara que durante os momentos mais difíceis da vida dela era só um par de pegadas, não eram dois. As pessoas viram para Jesus e falam: mas Jesus, no momento mais difícil da minha vida, você não estava do meu lado para me acompanhar? E aí Jesus fala: não, né, nesse momento era eu que estava te carregando, né? E aí eu acho que também tem a ver com essa fábulazinha de hoje. Não sei se vocês conhecem a história, mas Sim. é. Que ele falou: olha, aqui só tem duas pegadas. Só tem uma. Falou: essa parte é que eu estava te carregando. Pois é. Então, a gente não está sozinho. Ele até comenta, bem lembrado, Danilo, Jesus, ele não passou na Terra, né, e falou isso e foi embora. Ele está conosco até hoje, tentando fazer com que a gente construa o reino de Deus nos nossos corações, né? E quando a gente achar que não está dando conta, ele vai nos carregar. As coisas que a gente... e muitas vezes a gente quer carregar o mundo inteiro nas costas, mas algumas coisas é com a gente, algumas coisas é com Deus. A gente tem mania, às vezes, de querer controlar as situações, controlar as coisas, ter tudo na nossa mão. Mas a gente vai ver que é uma Controle é uma ilusão, né? Possível, que a gente está querendo fazer, exatamente. Algumas coisas Jesus vai e Deus vão fazer, muitas coisas. Vão fazer por nós, né? Estão fazendo o tempo todo. Situações que acontecem em nossa vida, que parecem coincidência, né? As coisas que nos aparecem, assim, tudo. Estamos cercados da bondade divina. Pois é, se posso compartilhar uma coisa assim pessoal, né? Nessas últimas 3 semanas, aqui em casa, a gente deu um problema com uma outra pessoa, não vou entrar em detalhes, mas que tentando passar a perna, né, na gente. A gente está nesses primeiros tentando sair dessa situação. Nossa. E aí você, assim, consumação de tempo, de energia, dinheiro para conseguir tentar resolver as coisas, você pensa assim, pô, mas que coisa, né? Que tanta coisa para resolver, assim, uma coisa que inesperado, tchau, dando para trás. Mas nesse momento você tem que respirar fundo, falar, não, está vindo por um motivo, para aprender alguma coisa com isso, né? Então, não dá para desesperar, saber sempre que a cruz é do peso que a gente consegue carregar. É verdade. Essas coisas são provas, né? São testes disfarçados, né? Para ver a nossa fé, a nossa resignação.
Aí respirar fundo e bola pra frente, né? Para frente. E tentar resolver uma coisa por vez. É verdade, é verdade. A gente já errou muito no nosso passado, né? A gente não quer errar mais como a gente fala em inglês, overreaction. Às vezes a gente se sente, né, muito mal com as coisas e fica muito triste. Então, a gente fazendo a nossa parte, estando com Jesus, pronto, é o que a gente pode fazer. Deus faz o resto. Mais algum comentário, gente? Mais alguém? Estou vendo aqui Felipe Barbosa. Não sei se é a primeira vez que você está vindo. Bem-vindo, amigo. Ah, você está me no... ouvindo? Agora estou ouvindo. Bem-vindo. Tô aqui no espaço. Espera aí. Oba, estou vendo. Oi, Felipe! Muito bom, muito bom. Faz muito tempo que a gente não se vê, mas eu participei das atividades do grupo há 3 anos atrás Olha, e rapaz. eu voltei para Montreal depois de um tempo e desde então eu não participava. Mas agora com as questões da pandemia, eu tive tempo mais disponível que era antes do trabalho para tal. Ah, rapaz, por isso que eu estou lembrando você de algum lugar. Bem-vindo de volta, então. Que legal. Obrigado. Que bom ver vocês. Obrigado Bom pela revê-lo, com certeza. de hoje. Obrigado pela classe de hoje. Obrigado pela participação. Mais alguém? Mais algum comentário, gente? Senão a gente... Temos mais um tempinho aí. Senão a gente vai para a prece. Tá, então vamos... Se ninguém tiver mais nada a comentar, vamos para a segunda parte da nossa prece. Eu, como você, assim, Já pus.